Olá, viventes do Cerrado, aqui é Marco Aurélio Jacobi e começa agora mais um Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. Nós estamos aqui hoje com um doutor engenheiro, especialista em água, e eu vou ter que pegar uma cola aqui porque o currículo dele é um tanto quanto grande. Então nós estamos aqui com o doutor Linneu Neiva Rodrigues, que é doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, pós-doutor pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, também especialista em Engenharia de Irrigação e Manejo de Água, pesquisador da Embrapa, orientador de programas de pós-graduação em Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Viçosa, também de Agronomia, Irrigação e Drenagem. Além disso, também constitui várias pesquisas de CNPq, foi consultor da Organização dos Estados Americanos, OEA, pesquisador visitante no Imperial College de Londres, no Departamento de Terra, Ar e Estudos Hídricos da Universidade da Califórnia também, Davis, e também do Departamento de Geoinformática Hidrológica e Modelagem da Universidade Friedrich Schiller, Jena, Alemanha. Também é membro da Comissão Técnica da Capacitação da Embrapa. E segundo o nosso doutor aqui, ele quem paga o salário dele é a Embrapa, mas faz muita pesquisa e roda muito o globo. A gente estava conversando aqui um pouco antes. Seja bem-vindo ao Terça Ambiental, doutor. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com seus ouvintes, né, com seus telespectadores, tentando esclarecer um pouco dessa questão de água, alimento, que vai ser o tema da palestra que vou dar amanhã num evento aí dos comitês de bacias, que é um importante instrumento da nossa lei para a questão, principalmente, de definir prioridades de uso da água em bacia. Ótimo. Falando nas prioridades da definição de água e bacia, a questão dos recursos hídricos é uma coisa que nos preocupa por diversos fatores. Uma, excesso, que agora a gente está em período de chuva, outra, escassez no período de seca, né, essa metade centro-oeste, norte e nordeste do Brasil vive um período de estiagem muito grande, apesar de que o sul a gente viu acontecer isso ano passado, ano retrasado também, e também a questão da contaminação, né? Em que ponto está hoje a questão hídrica brasileira? Se você olhar o Brasil de maneira geral, o Brasil nós temos 12% das reservas de água doce do mundo. 12%. Então, falando de água doce superficial. Então a gente é um país privilegiado em termos de recursos hídricos. A gente usa menos de 1% dessa água. Menos de 1% dos usos. Então, de maneira geral, o Brasil nós temos água, com algumas exceções de algumas regiões onde realmente nós temos pouca chuva e aí nós temos um problema hídrico de água e vai ter problema de alocação. No resto do Brasil, eu trago para essa região do Cerrado, que é a nossa região agrícola, onde Tocantins faz parte, 91% do Tocantins é cerrado, nós temos essa situação que você falou que ela é bem diferenciada. Nós temos uma estação de chuva bem definida, onde nós temos muita água no geral. Lógico que a gente tem uns veranicos, né? Ali em janeiro, lá em Brasília, geralmente ocorre um veranico de 10, 15 dias, mas no geral nós temos muita água nesse período. E vem o período da seca, onde nós temos água nos rios. Raramente os nossos rios secam. Então essa disponibilidade hídrica ela é muito função, eu costumo dizer, né, quem é a grande culpada disso é a chuva. A chuva ela tem uma variabilidade muito grande e essa variabilidade reflete na hidrologia dos rios. E o que está acontecendo agora quando você puxa isso para os alimentos? Porque o alimento é como a gente, né? A gente precisa do alimento todo dia. A gente consegue ficar 2, 3 dias sem comer, mas no ideal é que a gente coma todo dia. E para você produzir o alimento, por exemplo, vamos pensar no feijão. Você precisa de, idealmente, chuva todo dia, bem espaçado dia sim, dia não. O que está acontecendo com essa questão das mudanças climáticas? A chuva está concentrando mais, ela não está diminuindo tanto, mas está ficando mais concentrada. Quando a chuva concentra mais, ela ocorre mais no período e ela vai embora mais rápido do sistema. Fica menos tempo no sistema. Então nós temos aquela impressão que a água está acabando, estão comendo as águas. Porque a água já teve ali, ela foi embora rápido. Então nós temos que ter maneiras de segurar. Um outro ponto que você levantou, né, aí não vou poder discutir mais sobre isso, tenho certeza que você vai provocar com outras questões, questão de contaminação, de qualidade de água. Qualidade de água, a experiência que eu tenho na minha região, não consigo falar aqui nesse momento do Tocantins, dos rios aqui, talvez você até conheça melhor do que eu. Como a gente estava conversando aqui, tudo que eu faço é com estudo, né, eu estudei, ou baseei no estudo de alguém publicado em revistas boas. Na minha região nós não identificamos, já fizemos atrazina, uma série desses agrotóxicos, problema de contaminação nos nossos aquíferos. Fizemos em barragem, fizemos em poços e fizemos em água superficial. Nós temos latossolos profundos
Não sei te dizer se isso ao longo do tempo a situação vai mudar, mas hoje não tem. O que começou a aparecer de uns anos... Os aquíferos, só um porém, os aquíferos é a nossa reserva de água subterrânea, né? Nós temos Perfeito. vários espalhados pelo Brasil. Tudo que está abaixo do solo a gente chama de aquífero. Tem um aquífero não saturado, que é onde a planta explora. Esse não saturado você tem uma parte de ar, uma parte de solo e uma parte de água. E temos saturado, todo completo com água, e tem mais abaixo, quando você tem a rocha, geralmente, alguns estão até sob pressão, você fura a rocha, eles jorram, né? Então nós temos esses diferentes aquíferos. Então na nossa região lá agora, quando eu falo nossa região, ali em torno de Brasília, Planalto Central, começou a aparecer traços de coliforme. Por que coliforme? Porque muitos produtores começaram a utilizar esterco de galinha, por questões de facilidade, de outras coisas, então isso começou a aparecer, foi o que nós identificamos lá na nossa água. Mas em termos de outro tipo de contaminação, ainda não tem, pelos nossos estudos. Mas ali é agricultura orgânica? Por isso que eles usavam o esterco? Não, agricultura convencional, mas por questão de preço e de facilidade logística, começaram a utilizar mais esterco de galinha. E tem muito pequeno também de hortaliças, né, onde esse tipo de produto ele é mais utilizado. Uhum. Bom, a gente está... Esse evento que o senhor veio aqui, né, para o comitê da criação de uma das comitês de bacia hidrográfica aqui do Tocantins, da bacia do Palma, ele está discutindo também a questão da cobrança de água, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa diferença da cobrança da outorga, que seria um licenciamento, né, para cobrança de água, mas isso na questão rural, né, sem ser área urbana. Perfeito, você tocou num ponto muito bom, porque eu acho que é uma oportunidade para esclarecer melhor isso, para todos os setores. Gostaria de falar primeiro que eu gosto muito do Tocantins. Por quê? Duas razões. Uma é porque meu primeiro emprego que eu tive foi no Tocantins. Eu fui professor em Gurupi, de irrigação, e depois saí, o professor Jair, que hoje é o presidente de um dos comitês, assumiu a minha posição lá. Depois que é um estado que tem 91% do cerrado. E Embrapa, que eu trabalho, é Embrapa Cerrados, que é responsável por gerar tecnologia para essa região. Então a nossa lei 9433, que rege os recursos hídricos, ela tem alguns instrumentos. A outorga é um desses instrumentos e a cobrança é outro instrumento. O que é a outorga? A outorga, para mim, é um dos melhores instrumentos que existe. Ela necessita de alguns aperfeiçoamentos. Tá? Então, a outorga você tem é uma forma de você alocar de forma equitativa os seus recursos, de forma que todos os usuários possam ter acesso à água. Então, quando você... um usuário, seja ele de irrigação, seja ele de indústria, ele vai tirar água do rio, ele tem que ir no setor público e falar, eu vou utilizar tanta água. O setor público vai fazer uma análise hidrológica e vai falar, não temos água suficiente para você tem que usar menos, ou temos água suficiente, você pode usar. E essa outorga pode ser revisada, ela pode ser retirada a qualquer momento. Então ele tem uma duração, então isso é uma garantia que tem. O que o setor público faz? Amanhã na minha palestra, né, quem tiver a oportunidade de ir para a gente debater mais sobre isso, eu estava conversando aqui, eu acho que a água, assim, ela causa tanta paixão que a gente tem que debater a água. Mas debater não ideologicamente, nós temos que conversar sobre a água, nós estamos conversando aqui agora. Você tem a sua opinião, talvez difira um pouco da minha, mas isso é natural. Nós temos que conversar para amadurecer. Então, na outorga, a pessoa chega, ela pede uma determinada quantidade, né? Aí o setor público pode falar, não temos, se não tiver, ela pode caçar essa outorga. Como é que o setor público faz, né? Você pode perguntar, Lineu, você faria diferente? Eu falei, eu não faria muito diferente, não tem muito o que fazer. Mas eu tenho sugestões que, se nossos, vou falar de produtor, forem mais maduros, eles podem utilizar. O setor público, para diminuir o risco, ele joga a quantidade de água que pode ser outorgada lá para baixo. Ele joga lá para baixo. Ele usa um fator, né, que chama Q95. Ele fala assim, eu só posso outorgar essa quantidade de água que garante que 95% de tempo no rio eu vou ter mais água do que isso. Qual que é o problema disso? A maior parte da água, se não pode ser outorgada, ela vai passar e vai embora, mesmo na chuva. Por que a agência faz isso? Com isso ela reduz o risco. Ela fala, olha, eu estou te garantindo que quando eu te outorgar, em 100 anos, 95% do tempo você vai ter essa água disponível para você. Mas isso é meio aleatório. Pode falar 95 vai acontecer daqui a 95. Não, pode acontecer amanhã, depois da manhã, depois... Isso é igual você jogar um dado. Quantas vezes vai cair 1 ou 2? Você pode jogar 20 vezes e cair 2, embora a probabilidade seja baixa.
Né? Então, a outorga é isso. O que eu sugiro, inclusive na minha palestra vou falar isso amanhã, e se a gente aumentasse um pouquinho isso aqui para 85%, se aumentaria o risco de faltar água em determinados períodos, mas o produtor arcaria um pouco aquele risco. Dando um exemplo aqui, né? Tá. Pode. Porque assim, eu já vi um outro estudo dizendo assim, para você produzir 1 tonelada de soja, você usa tantos mil litros de água, 1 quilo de carne, 16 mil litros de água, né, o leite, o queijo, tem esses cálculos todos. É utilizado esses cálculos também o produtor a partir dessa outorga? Porque se for menor o que está liberado, ele não vai poder usar ou não vai conseguir produzir? Como é que tem esse fator pesquisa ou quantidade de uso necessário para poder chegar à maturação dos produtos? Isso que você falou, foi desenvolvido na Holanda vamos dizer assim, esse conceito, né, que é chamado de water footprint, a pegada hídrica. Eu sou muito reticente à pegada hídrica, por quê? Porque esse número, primeiro, ele é um número médio. A média é um parâmetro estatístico muito complicado, porque ele é muito influenciado pelos valores extremos. Então, assim, essa média, em alguns lugares, ela é muito menor espacialmente, no outro, um ano ela pode ser isso, no outro ano ela pode ser mais, isso acaba confundindo, não ajuda. É aquela história, você tem 40 pessoas num barzinho tomando cerveja, e com um salário mais ou menos de 10 mil, e de repente chega o Bill Gates lá para tomar cerveja com vocês. Aí um repórter escreve uma matéria, nesse barzinho o salário médio era de 2 milhões de reais, e estava lá o pesquisador, o Dr. Linneu. Aí o pessoal assume que o Dr. Linneu vai ganhar 2 milhões de reais. Porque a média é complicada. Então quando você usa esses números para produzir um grama, um cafezinho, uma xícara de café... Mas eles não usam o corte de segurança para justamente não acontecer isso? Não é uma pesquisa séria? Não, mas ela é variável. Não é que ela não seja séria, é que ela é muito... Como eles apresentam esse número médio, por exemplo, produzir uma xícara de café usa-se 140 litros de água. Acho que é esse o número. Uma xícara. Mas tem lugar que usa só 10, só 20. Tem outros que vai ser menos. Então quando você põe esse médio, parece que isso é para todo lugar. E isso não auxilia na gestão. O que o poder público faz no caso da outorga é o seguinte, ela avalia quanto de água tem no rio. Como se fosse um copo. Imagina um copo enchido d'água. Nesse rio tem tanto de água. O fulano A pode usar isso, o B isso, o C isso. Ele dá as quantidades do tanto de pessoa que tem naquela bacia, o tanto de água que ele pode usar em função do que a pessoa pede e da disponibilidade hídrica. A pessoa fala, eu vou precisar, para o meu negócio, seja ele qual for, eu vou precisar de X metro cubo de água. Só está você usando água no rio, o setor público fala, ok, pode usar. Mas se tem mais gente usando, outros usuários, uma das premissas da nossa lei, uso múltiplo da água, ela fala isso na lei, então você tem que dar oportunidade para todo mundo usar de forma igual. Então na outorga você equilibra, organiza essa alocação de água, o que é muito interessante. Você evita conflitos e a agência tem que fazer isso. O outro instrumento que você falou, que é muito interessante, é a cobrança. A cobrança já tem um pouco pé atrás. Porque a cobrança, ela para mim se justifica se você cobrar e aquilo que você cobrou retornar para a bacia. E quem é responsável por isso são os comitês. Por isso que eu acho que essa reunião que a gente está fazendo aqui, começa amanhã, é muito importante. Os comitês de bacia são muito importantes. As pessoas têm que participar do comitê de bacia. Você tem que estar lá, porque aí você vai ser ouvido. O que você pensa diferente, o comitê de bacia é como condomínios. Não adianta você não ir na reunião e reclamar que o preço subiu. Você tem que colocar os seus desejos. Agora, então a cobrança, só por cobrança, eu sou contra. Então tem um exemplo, eu sei que antes, a gente desce lá para uma reunião de condomínio, primeira coisa, vamos aumentar a taxa do nosso condomínio. Aumentar para quê? Não, aumentar para fazer isso, tá joia. Aí passa 2 anos, você vai ver, nada foi feito. E a pessoa querendo subir o valor da taxa, aí não justifica. Então tem que ser... Tá, mas assim, quando a gente faz o cálculo dos custos de qualquer mercadoria de produto que vai vender, na indústria ou num restaurante que seja, você vai contabilizar o custo de tudo. O que nós estamos vendo hoje é que quem está próximo aos rios tem essa facilidade, quem não está próximo precisa furar um poço artesiano que tem um gasto, além do custo fixo da bomba mensal. Quem estiver na beira do rio pode ter esse custo da bomba também, mas é um gasto já menor de quem está ali. Mas o que me preocupa não é só essa questão desse gasto. O que me preocupa é que a gente utiliza a água como um insumo para esses produtos. Esses produtos vão para exportação com um subsídio do governo federal, isenção de impostos, como a Lei Candir, né, faz.
e a gente não contabiliza o valor do insumo, que hoje é um dos bens mais raros e escassos do planeta, porque eu sei que já tive em lugares onde você só tinha verde, onde tinha realmente irrigação, a custos altíssimos, e a gente não contabiliza isso. O que o senhor acha dessa questão? Porque daí o senhor falou, eu sou contra a questão da cobrança, mas a gente não está deixando de cobrar por estar utilizando e exportando água, entre aspas, para outros países, porque não deixa de ser, né, em forma de produto, a quantidade de recursos hídricos que está disponível para isso, né? Mas isso são dois conceitos diferentes que você colocou aqui. É bem interessante essa sua questão, tá? Então vamos lá, são dois conceitos diferentes. Uma coisa é a cobrança que o comitê, que o governo faz. É como se fosse, não vou chamar de imposto, que é errado, é uma taxa pública que o governo põe sobre o uso da água. Por exemplo, por que a água é cobrada aqui na sua casa? Pela distribuição e tratamento, né? Pelo tratamento. Justamente pelo tratamento. Se a companhia de água tiver uma ineficiência no sistema dela, quem paga pela conta? Todo mundo, né? O usuário. A companhia de saneamento nunca paga. Então, se tem qualquer problema lá de ineficiência, quem está pagando a conta é você. E você paga pelo tratamento da água. Quando a água está lá no campo bruta, a pessoa está tirando ela bruta e usando para uma atividade dela. Então, essa é uma cobrança que o governo vai cobrar uma taxa ali para você usar aquela água, que ela é justa, que você pode, de certa forma, organizar o uso, pode reverter para uma melhora da água na bacia. A bacia pode ser melhorada com trabalhos de conservação, então ela tem esse benefício, esse olhar. Esse outro tipo de água que você falou aí, uma discussão grande e filosófica. Chama água virtual, isso aí. Água virtual. É a água que está sendo exportada com produtos para outros países. Isso é um grande mercado de água, no fundo. Não só o Brasil exporta, como ele importa água. Qual que é o balanço disso? Tudo que você importa tem água no meio. Não tem como você importar qualquer produto que não tenha em algum dos seus processos utilizado água. Então essa água virtual, que é outra coisa que você falou, não é a mesma coisa dessa cobrança que a gente está falando, se você cobrar pelo produto, que embutir aquele preço no produto, isso é uma discussão filosófica grande. Por natureza, eu não acho que a gente deveria cobrar pelo uso da água, porque embutir esse preço ele é muito... eu acho que ele não vai agregar muito na nossa gestão de água, ele não vai ser um preço difícil de você contabilizar, que, por exemplo, a gente fala que você usa tanto de água para você produzir, por exemplo, melancia. Melancia, ela vai com muita água. Mas se você pensar em feijão, por exemplo, que é pouco exportado no fundo, por exemplo, tem soja que é mais exportada, o quanto de água que vai no grão é muito pouco. E se você não usar essa água, o que vai acontecer com ela? Vai para o mar, né? Vai para o mar. E no mar acontece o quê? Ela vai evaporar. Depois que ela vai evaporar, ela vai para onde? Quem sabe? Ela vai depender Volta do em formato de chuva, não é esse o ciclo da... Sim, mas vai para onde? Onde que ela vai chover? Então, falando nisso, a gente tem essa questão dos rios aéreos mesmo? A Amazônia alimenta a umidade? Interessante essa discussão. Eu estava falando, às vezes a gente brinca, não vou brincar aqui não, porque eu não vou ter como desmentir no seu canal ali depois. Mas não vou fazer essa brincadeira não. 90% de tudo que chove ou neva no mundo vem dos oceanos. O que equilibra o clima no mundo, essa questão são os oceanos. A água ela busca equilíbrio. Na vida a gente busca equilíbrio. Você está buscando esse equilíbrio. Se você, de repente, alguém está fazendo uma coisa ali, ele está buscando equilíbrio dele. Aquele copo ali que está em cima da mesa, ele vai cair porque está desequilibrado. Então isso que busca. Essa mudança climática não está diminuindo a água, né? Ela vai para um lugar porque está desequilibrada. Ele tenta equilibrar, chovendo mais no lugar, chovendo mais no outro, ficando mais retida na atmosfera. Tudo isso que acontece. E a Amazônia é muito interessante. Como as árvores têm um sistema radicular muito profundo e é uma área muito grande, então ela evapotranspira muito. É muita água. Sim, eu tenho dificuldade, mas isso é um viés meu de chamar de rios. Mas vamos chamar de rios para não... Aí, é como se fosse um rio mesmo de vapor d'água, que a tendência é ir para o mar, para os oceanos. Aí ela encontra quem? Os Andes. Aí ela bate e volta e circula. Com isso aí ela acaba umedecendo a região e trazendo chuvas para alguns locais. Isso é mundial? Não, isso é local. A Amazônia é importante para o clima de chuva no mundo? Isso não é verdade. Não, mas ela desce para a América mesmo, para a América do Sul, né? Isso, pega essa região nossa, São Paulo, sobe aqui um pouco até ali Mato Grosso do Sul. Então ela pega essa região, mas vai para a Europa? Não. Então a Europa, a chuva mesmo no mundo são os oceanos. Então o nosso grande equilíbrio térmico, quando você pensa nos modelos de mudanças climáticas que a gente utiliza,
O grande componente de dificuldade é você ajustar os oceanos. Os oceanos subiu meio grau de temperatura, vira um mundo bagunça. Agora, a floresta é importante, sim. Existe o tal dos rios voadores. Não sei se esse é o nome correto, né, de se utilizar, mas talvez para os seus ouvintes entenderem melhor, depois você pode até explicar melhor isso, seria interessante. 2 conceitos que eu gosto de falar. Eu não gosto de dividir água. A água para mim é a mesma. Mas tem 2 que eu gosto por facilidade depois de você levar da pessoa entender a questão da gestão. Essa água azul, água verde e água cinza. A água azul é aquela água que está no rio, ou nos aquíferos. Importante isso. Por quê? A gente faz gestão dessa água. A agricultura irrigada, por exemplo, que no Tocantins tem muito, Tocantins é forte, Tocantins é um estado importantíssimo para a agricultura brasileira. Então, a agricultura irrigada, ela usa um pouco de água azul e um pouco de água verde, que é a água da chuva que fica mais no solo. Quem é que mais utiliza a água verde? As florestas. Vegetação nativa. Vegetação nativa. Isso foi uma das brincadeiras que eu fiz, que eu parei de falar. Gente, floresta, para quantidade de água, ela não é relevante. Na verdade, ela tira a água do sistema. É ruim ela tirar? Não é ruim ela tirar. É bom ela tirar. É o ciclo hidrológico que está acontecendo. Mas floresta tem um papel fundamental na biodiversidade e na qualidade de água. Em reter sedimentos por rios. Então, esse é um grande papel da floresta. E a água cinza? E a água cinza é aquela água de indústria. Aquela que você pega e joga de volta para o rio em má qualidade. Mas que não deveria. A lei exige que se trate para devolver, não é isso? Devolver, sim. Exatamente. Não deveria. Maravilha. Então eu sei que seu tempo é curto, eu gostaria só que o senhor desse o senhor tocou no assunto, a gente acabou não desenvolvendo, quais seriam as formas, as alternativas, já para encerrando, de você falou de reter a água de uma forma sustentável, né? É segurança hídrica, assim, eu fiz umas perguntas muito interessantes, eu espero que tenha sido claro para o seu ouvinte aí, mas depois a gente pode até elaborar mais essas perguntas. Segurança hídrica, tá? Segurança hídrica, vou trazer um pouco para irrigação, porque eu sei que tem muito irrigante, né? Não sei quantos vão estar ouvindo no seu canal, mas o irrigante é importante ter um bom projeto de irrigação. O seu projeto está ruim, você tem que ter eficiência na irrigação, você tem que usar a água de melhor forma. Não adianta você usar, desperdiçar a água. Então tem que usar a água bem. Então começa com um projeto e manejo, começa por aí. Depois você vai para a questão da oferta, né? Dentro da oferta, qual que é a grande chave da questão? É a água infiltrar no solo. Quando ela infiltra, ela recarrega os aquíferos. Recarregando os aquíferos, essa água aparece na seca. Como é que você favorece a infiltração da água no solo? Qualquer trabalho de conservação de solo que você fizer. Mata ciliar, as áreas de reserva legal. Interligar uma outra, né? Importante. Sim, também, né? Preservar a área de recarga das bacias. No caso do produtor que tá plantando um plantio direto. A pior coisa para recarga é a cidade. Por quê? Porque a água bate no infiltro, ela vai embora. E essa água aí é importante. Apesar da lei de ter 20% da área de respiro nos quintais, né? Isso. Então, esse tipo de coisa para segurança hídrica, a questão de monitoramento. Por que o monitoramento é importante para a segurança hídrica? Porque te dá segurança na hora de você dar outorga. A gente estava conversando aqui antes, nós temos que monitorar, tem que ter uma política de Estado de monitoramento. No Estado brasileiro, nós temos que monitorar a nossa história. Porque aí você consegue tomar decisão, você consegue ver que a coisa está diminuindo. E se está diminuindo, tem que tomar uma decisão. Agora, se você não tem dado, nossa memória não vai 2, 3 anos atrás. E quando fala de clima, tem que falar de 40, 50. Por que 40 e 50 anos? Porque os testes que a gente utiliza, via de regras, tem que seguir uma distribuição normal. E para se encaixar na distribuição normal, isso tem que ter grande quantidade de dados. Então, e daí você consegue avaliar tendências ou movimentos do que está acontecendo. Isso. Em termos de qualidade, de contaminação, de quantidade, de tudo. Então vamos monitorar. Se deixar uma mensagem para alguém que está ouvindo, alguém que possa ter influência, é isso. Vamos ter uma estratégia boa de monitoramento para a gente ter bases históricas longas e que com isso a gente possa melhorar a sustentabilidade do uso dos nossos recursos hídricos e na produção de alimento. Porque a gente pode viver sem muita coisa, mas sem água e alimento a gente não pode. Maravilha, mas quem faz a gestão disso é a Agência Nacional de Águas, é isso, Ana? Ou estadual. Ou estadual. Estadual aqui, se não me engano, chama Agrotins, né? Que toma conta da água, do ambiente aqui, se não estou enganado. Tem a Ruraltins, né? E tem a Agência de Saneamento, né? Que também... O saneamento já cuida mais da cidade,
da questão, mas quem vai alocar mesmo a água para o saneamento é um usuário. O ambiente é um usuário. Se você olhar os usuários, o ambiente é um usuário. Na Austrália, o governo estava comprando água dos setores usuários para dar para o ambiente. Olha que interessante. Isso é uma discussão polêmica, né? Mas o preço da água que se paga é muito caro. Quando se chega nesse nível, o ambiente pode vender água para os outros setores, mas o preço é altíssimo. Como o governo, se achar necessário, pode comprar água dos outros setores para dar para o ambiente. Seria porque tem uma questão da hora do direito da terra, né? Também é uma questão filosófica, mas que impacta o dia a dia, né? Sim. Que alguém tem que defender o uso exacerbado dos recursos naturais, né? Tem. Então tem que ter alguém, e o ente que faz isso é o governo. O governo tem que ter é o grande mediador disso. Né? Quando eu falo governo, estou falando do setor público. Agradeço demais, conversei aqui. Tinha muito mais assunto para conversar aqui, eu sei que a agenda dele está cheia, com o Dr. Ineu Neiva Rodrigues, engenheiro agronômico, doutor por várias universidades, né, Estados Unidos, Londres e Viçosa aqui no Brasil, funcionário da Embrapa de carreira, não é isso? Agradeço a participação, o programa será repisado, ficará permanente no nosso canal do YouTube, que aliás siga, curta e compartilhe, porque o Terça Ambiental é uma forma de propor soluções, não só apresentar os problemas das questões ambientais que, na verdade, não deixam de ser econômicas, sociais e que fazem parte do nosso dia a dia. É isso aí, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, um prazer, sempre que quiser me convide. Maravilha, muito obrigado.